Provisoriamente. Amém. É glória a Deus. Tudo bom? Saúdo vocês todas com a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria convidá-las a abrirem as suas Bíblias no capítulo 18 de Mateus. E nós vamos ler a partir do versículo 23, a parábola do credor incompassível. Capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, Senhor. O Senhor trouxe ao nosso coração essa palavra mais uma vez. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor fale aos corações. Que naquilo que eu sou completamente deficiente, o Senhor complete essa palavra até os corações, fazendo com que cada uma de nós compreenda aquilo que o Espírito deseja ministrar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas irmãs, vejam só. Eu tenho pensado muito acerca desse assunto, perdão. Tenho conversado com algumas pessoas que têm estado em situações dramáticas por causa do perdão. E não dá para não perdoar e ser um cristão ao mesmo tempo. Não, é incompatível. E o Senhor traz essa parábola desse credor incompassível. Não sei se todas ouviram bem a leitura que foi feita. Um homem tinha uma dívida gigantesca. A gente pode imaginar o quê? 1 milhão de reais. E esse homem não tinha com que pagar aquela dívida. E o credor, o senhor dele, disse: Você vai pagar toda a dívida, então vou escravizar você, seus filhos, seus bens, vou tomar tudo. E aquele homem que tinha a dívida gigantesca prostrou-se diante do seu senhor e disse: Tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo e eu tudo te pagarei. E o senhor dele, o credor, ficou compadecido dele e perdoou toda a dívida. Só que aquele homem, saindo dali, do lado de fora daquele lugar, ele encontrou um amigo, um conservo dele, que tinha uma dívida, vamos dizer assim, de 100 mil reais. Ele devia 1 milhão, foi perdoado.
aquele outro devia 100 mil. E aí ele disse as mesmas palavras que o credor disse com ele no início, ele disse com o conservo. Agarrou ele e disse que ele tinha que pagar toda a dívida. Ele prostrou-se, o que devia, prostrou-se diante dele, que tinha tido a dívida perdoada, usando as mesmas palavras que ele próprio usou com o seu credor. Tente paciência comigo e tudo te pagarei. Ele não ouviu e agarrou e o prendeu até que ele pagasse toda a dívida. E aí, os empregados do Senhor que estavam próximos ouviram, não falta quem veja e quem diga, não tinha WhatsApp naquela época, nem tinha máquina de fotografar, mas tinha, a coisa ia passando de boca em boca. E chegou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse, vá buscá-lo. Servo malvado, te perdoei aquela dívida tão grande e você não foi capaz de perdoar uma dívida infinitamente maior do seu conservo, daquele seu amigo. Pegou ele, colocou na prisão e entregou aos verdugos até que ele saudasse todas as dívidas. E o texto fica em aberto, a gente não sabe se ele chegou a pagar a dívida, eu acredito que não. Mas ele foi entregue aos verdugos. Guarda essa palavra no seu coração. E aí a gente, transportando essa questão para os nossos dias, a gente pensa, quem são esses verdugos? Os verdugos daquela época eram aqueles que decapitavam o prisioneiro condenado à morte. E o verdugo vinha e decapitava. Mas nos nossos dias, transportando essa questão toda para o nosso tempo, para a nossa realidade, quem são os verdugos? E eu tenho convivido com muitas pessoas entregues aos verdugos, porque tem faltado perdão. O perdão mais difícil é para aquelas pessoas mais próximas de nós. Pais, cônjuges, filhos, irmãos, pessoas mais chegadas a nós. Só que nós tivemos uma dívida gigantesca perdoada pelo Senhor. Pecado perdoado é pecado, pecado confessado é pecado perdoado é pecado apagado e esquecido por Deus. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, se fecharem os olhos agora nessa terra, vão à presença do Senhor. Não tem nada que os impeça. Aí você pode até dizer assim, mas perdoar é muito difícil. Quem disse que era fácil? E o Senhor quer falar ao nosso coração hoje que perdão não é um sentimento. Perdão não é o quê? Não é um sentimento. Perdão é ordem de Deus. E ordem de Deus tem que ser cumprida. Nós estamos habilitadas como cristãs a obedecer aquilo que nos foi ordenado. Entenderam? Como cristãs, como mulheres de Deus. Eu tinha uma lista até grande do povo que precisava ser perdoado. Graças a Deus, todos os dias a gente vai fazendo aquela irrigação, como quem irriga uma terra seca. Senhor, eu me levanto na autoridade de Jesus, não por minha vontade, porque a vontade minha era voar na goela da pessoa. Não adianta você esconder o seu coração do que você está pensando, do que você está sentindo, mas você tem que dizer isso a Deus na sua oração. Mas hoje eu quero liberar perdão e abençoar essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Você vai gotejando, 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 até que aquela terra seca que está o seu coração se torne fértil outra vez. Quando é que eu sei que o perdão se instalou? Quando é que eu sei que foi criada uma realidade espiritual? Quando é que eu sei que chamei à existência aquilo que não existe? Quando a memória da dor se esvai. Você não vai se esquecer do assunto. Você não vai se esquecer do acontecimento, porque isso é amnésia. Não é perdão, é amnésia. Você vai se lembrar sem dor.
E hoje eu estava fazendo um balanço das coisas que eu consigo me lembrar sem dor. O processo perdoador é doloroso. E dependendo da profundidade da mágoa, pode demorar mais ou menos. Mas a pessoa mais beneficiada com o perdão é quem perdoa. Não é quem recebe o perdão, é quem perdoa. E agora eu queria contar uma história a vocês, uma história real, uma história que aconteceu muito próximo de mim. Conta-se que certa mulher, por uma questão que não vem ao caso agora, casou-se por vingança. Aquele que seria seu marido aprontou uma situação muito difícil e ela, que já estava com todo o enxoval pronto, não quis dar o braço a torcer diante da família e casou. Casou, foram muitos anos de casados e todos os dias da vida daquela mulher ela lançou em rosto o que aquele marido fizera. Tiveram 6 filhos, fora os abortos, que ela, cada vez que ela engravidava, ela dizia: eu vou matar, eu não quero, eu rejeito. Tentou abortar todos, conseguiu fazer muitos abortos. Mas ainda teve 5 filhos de tempo. E aí, chegaram os dias da velhice. Aquele homem que morreu sem voz e sem vez, entregou a vida dele a Jesus, fez uma entrega pessoal, entendeu a mensagem do Evangelho, entregou a vida dele a Jesus. E essa mulher foi assolada pelos verdugos da vida. Perdas de filho, perdas de situação financeira, saúde. Por último, ela foi assolada pelo ladrão de almas, que é o Alzheimer, mal de Alzheimer. E morreu sem discernir a mão direita da mão esquerda. Era muito altiva, muito autônoma e morreu bolando de mão em mão. Muitas vezes, os verdugos, eles não têm aquela aparência dos carrascos antigos, com aqueles capuzes pretos, enrolando o rosto e tal, mas eles vêm na forma de uma enfermidade, na forma de uma falência financeira, na forma de uma falência relacional, na forma de tantas coisas. Graças a Deus, antes do Alzheimer tomar conta de vez, ela teve um instante de consciência, liberou perdão à memória daquele marido, recebeu Cristo como Senhor e Salvador e se foi em paz. Mas ela conviveu com ódio entre os filhos. Ódio, inveja, raiva. Filhos gerados com ódio, minha gente. Essa mulher era minha mãe. E nós vivemos a vida inteira nesse ambiente. E assim, pela graça do Senhor, Ele me alcançou, né? E está fazendo uma obra no meio da família. Ainda tem meu irmão mais novo que é terrível, E meu irmão, tinha uma coisa muito interessante, porque meu irmão é muito branquelo. E ela tomou todos os remédios possíveis e impossíveis para matá-lo. E aí, as irmãs diziam o seguinte, que ela não conseguiu matá-lo, fez foi alvejar. Ainda tinha esse xiste na família, né? Ele ficou bem branquelo. E ele é uma pessoa difícil, uma pessoa cheia de ódio no coração. Ele não sabe dessas coisas, não sabe fazer, como diz a história, da missa um terço. Mas tem um ódio no coração muito grande. Então o que é que eu quero dizer a vocês nessa tarde? Por que que vocês vieram aqui nessa tarde? O Senhor tinha algo para falar com vocês. O Senhor tinha algo para dizer ao coração de vocês. Não sei, não conheço as histórias, mas o Senhor conhece a história de cada uma de vocês. E marcou esse encontro nesta tarde para que vocês ouvissem tudo isso. Listem os nomes das pessoas que têm machucado, têm ferido, têm magoado, têm trazido
tanta tristeza ao coração de vocês. Liste e comecem a orar por ela. Não há nada mais eficaz, não há arma mais eficaz do que a oração. Comece a liberar, diga: Senhor, o Senhor sabe que a vontade do meu coração não é orar desse jeito, mas eu quero me livrar disso, eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa, eu quero liberar perdão para essa pessoa em nome de Jesus. Não é? No final das contas, uma das coisas que eu precisei fazer muito foi orar pela minha mãe, abençoar a vida da minha mãe, liberar perdão sobre ela. Eu não sabia o que era um carinho, um abraço de mãe, não sabia o que era isso. Porque ela dizia que preferia que tivesse tido cinco furúnculos do que os filhos. Você nascer e se criar ouvindo isso, que coisa legal, né? Eu vi, mas hoje eu sei que foi a forma que ela teve de encarar aquela situação. Hoje, na minha compreensão de mulher, aí eu achei uma coisa muito interessante. Outro dia eu vi uma dessas postagens de internet, um banco, um lago, e dizia assim: se você pudesse chamar alguém lá do passado para sentar aqui nesse banco e conversar 1 hora com você, quem seria? Eu pensei imediatamente: seria meu pai. Danado o senhor fez, hein? Né? Eu queria muito saber, né? Porque o negócio não foi sério. Na verdade, eu até sei. Ele com o casamento marcado com ela, casou com outra. Só mesmo. Né? Ela com o choval pronto, convite distribuído, tudo. Mas por que ele fez isso? Aí viveu 6 meses e voltou para ela. E ela, de pirraça, aceitou. A minha vingança será maligna, né? Então, não guarde mágoa. Não guarde, porque o único prejudicado somos nós, né? Então, que vocês possam tirar esse peso do coração e colocar aos pés de Jesus. Comece a abençoar essas pessoas e vocês vão se livrar de todos os verdugos. Eu não sei quem são os verdugos que têm agido nas vidas de vocês. Não sei se enfermidade, não sei se falência financeira, não sei se dificuldade com o filho, enfim. São muitos os verdugos. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração e possa encher você de disponibilidade para perdoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar.